Como que é fabricada a régua? Precisa de uma régua para fazer uma régua? Vamos descobrir agora com Iberê Tenório. Mas Iberê, como que eu meço meu c... com essa régua? Tô brincando. Não se brinca assim com o Iberê, que é um cara sério. Vamos lá, vamos ver, né? Como é que a gente sabe que 1 centímetro da régua tem mesmo 1 centímetro? E tem mais, por que a régua de 30 centímetros não tem exatamente 30 centímetros? Tem uma sobrinha aqui nas... Papo reto, isso é muito irritante, né? Você vai medir uma parada, tem a sobrinha, tem um zero, você não sabe onde começa. Começa no zero? Começa na sobrinha? Isso é muito irritante. pontas. E mais, por que ela tem esse furo? Pra descobrir tudo isso, a gente veio até a fábrica da Max Crew em Diadema, na Grande São Paulo. Hoje você vai descobrir como uma régua é feita. Bora ver? Bora. Começa pela matéria-prima, que é o poliestireno. Ele chega aqui na fábrica nesses sacos de 25 quilos em forma de grãos, ou... O poliestireno é um plástico que é o mesmo que faz o isopor. Ele é muito usado na indústria porque é bastante flexível e resistente. Para ver a régua, o poliestireno entra nessa máquina que é uma injetora. Então o plástico desce por esse funil, ele vai ser derretido a uma temperatura de mais ou menos uns 250 graus Celsius. Depois uma rosca empurra o plástico para dentro de um molde. A injetora consegue fabricar 8 réguas ao mesmo tempo. Logo que o plástico endurece, um robô usa vácuo para tirar da máquina e recomeçar o ciclo. O processo é bem rápido, dura uns 30 segundos e ela já sai no tamanhozinho certo ali, né? Já sai quentinha. Que isso, Iberê? Que isso? Tá passando 30 centímetros quente na cara, Iberê. Que isso? A gente pediu para eles injetarem o plástico fora do molde. Olha só que coisa doida. Aqui a gente consegue perceber que sai muito quente. Depois mexendo, parece um chiclete, demora bastante tempo para esfriar. E é por isso que essa máquina tem todo um sistema de resfriamento, uma espécie de é tipo um isopor derretido mesmo, né? Uma geladeira que faz a água passar por dentro do molde para que a gente possa tirar a régua rápido. Então agora é isso, né? É só embalar essa régua. Não, ela não tem marcação. E aí entra uma parte que não é tão simples quanto parece. Quando a régua sai aqui da injetora, ela tá quente. E ao longo do dia, ela vai diminuindo, vai ficando cada vez menor. Se você fizer a marcação na régua agora, que ela acabou de sair, a régua vai diminuir, vai ficar com a marcação toda errada. 1 centímetro vai ficar com 0,9 mais ou menos. Então o que eles fazem aqui é deixar a régua descansando 24 horas para só marcar no dia seguinte. E é por isso que a régua não tem exatamente 30 centímetros. Sempre sobra um pouquinho. É uma margem de erro. O tamanho final da régua ninguém sabe exatamente qual vai ser, porque depende da temperatura do dia em que ela foi fabricada. Entendi, Iberê, entendi. Isso varia um pouquinho com a matéria-prima. Então o mais seguro é imprimir na régua depois que ela já esfriou e deixar sobrando um pouquinho. Um outro material que eles usam aqui é o PET reciclado. Olha que legal. Você pega essa régua e é difícil de imaginar que um dia ela já foi uma garrafa de refrigerante. Não, consigo imaginar com certa facilidade, né? Que ela é exatamente da cor de uma garrafa, né? Pega uma régua que tá escrito Coca-Cola, fácil de imaginar de onde ela veio, né? Quando é um produto que não é transparente, eles misturam o estireno com um pouquinho de corante numa betoneira. Cada produto tem uma quantidade exata de corante. E é lógico que não é só a régua. Com a mesma tecnologia, dá para fazer esquadro, transferidor, kit de desenho, gabaritos, caixa de correspondência e até prancheta. Eu nunca sabia pra que servia essas paradas, velho. Esquadro, aquela régua redonda com... uma placa de pare, sabe? Um risquinho no meio. Pra que serve essa parada? O interessante aqui da sala de matéria-prima é que tem vários produtinhos que tiveram algum problema e tal. Eles vêm pra cá, são moídos e voltam pra injetora de novo. Nada desperdiçado. A peça mais importante para garantir a qualidade da régua é essa aqui. É o molde que vai dentro da injetora, que tava difícil de ver ali na máquina, que eles abriram na sala de manutenção e a gente consegue ver, o lugar onde o plástico é injetado é extremamente liso. E aqui existe um caminho que o plástico quente vai percorrer até chegar no buraco, no espaço feito para ser preenchido por ele e formar a régua. Um dos motivos dessa peça ser tão precisa é que uma vai na frente da outra e depois o plástico é injetado com muita pressão e ele não pode vazar na divisa entre as duas peças. E ao mesmo tempo, o molde não pode deformar com a pressão. Então isso aqui é praticamente maciço. Essa peça toda aqui tem mais ou menos meia tonelada. Mas como é que a gente vai marcar sabendo que tem exatamente 30 centímetros? Para fazer uma régua, a gente precisa de outra régua? Sim, essa aqui é a mãe de todas. É uma régua de aço calibrada. Para fazer uma régua, precisa de outra régua. E para fazer essa régua aqui, de aço,
precisa de outra régua, uma régua de ouro, né? E para fazer a régua de ouro, precisa de outra régua, uma régua de diamante, né? E quem faz a régua de diamante é Deus, né? Assim que funciona. Tem até validade a medição dela e depois que um lote é feito, ele é trazido pra cá pra ver se os números batem certinho. Será que os números da régua de plástico casam exatamente com esse? Tá perfeito. Agora, se essa aqui é a régua mãe de todas, quem é a mãe dela? Precisa de uma régua pra fazer todas Eu já expliquei, né? Já expliquei pro Iberê como funciona, né? as outras réguas? Sim. Tem essa mãe de todas as réguas, mas ela já está aposentada. No final do século XVIII, quase 1800, a França resolveu que precisava padronizar as unidades de medida. Tava uma bagunça. Tinha um monte de comerciante brigando porque eles não se entendiam. Por exemplo, existia uma medida que era o pé, só que o pé napolitano media 26,35 centímetros, enquanto o pé britânico tinha 30,48 centímetros. O pé francês, 32,48. Então bora lá, vamos fazer uma medida que possa ser usada internacionalmente por todo mundo e que seja baseada na natureza. Que tal a gente pegar a distância do Polo Norte até o Equador e dividir por 10 milhões? E foi isso que eles fizeram, mediram com muita precisão e em 1799 foi definido o metro. Se você pegar 10 milhões de metros, você chega do Equador até o Polo Norte. Que loucura, gente. Eu não sabia que era assim, que era um metro, não. A primeira régua oficial. Cortaram uma barra de platina e todo mundo que queria fazer uma régua tinha que ir lá se basear naquela régua. Só que demorou muito tempo para convencer as outras pessoas a usarem essa medida. Pra vocês terem uma ideia, foi só em 1875 que fizeram a Convenção do Metro, onde 17 países assinaram um tratado que iriam usar oficialmente o metro. O Brasil é um dos 17 países que assinou a Convenção do Metro. E também foi nessa época que fizeram uma outra régua de platina, dessa vez com um pouco de irídio, que é um outro metal, que era muito mais precisa e distribuíram cópias para vários países. O problema é que as medições foram melhorando ao longo do tempo e o pessoal percebeu que ter uma régua física assim não era a melhor opção. Ela dilata, se você olhar microscopicamente ela não é tão perfeita. Até que em 1960 decidiram que o metro não era mais aquela régua, era uma fração da reação do elemento químico criptônio. É bem mais complicado, mas também muito mais preciso. Aqui ele foi pra um lado agora que, assim, ele me perdeu completamente, né? Eu tô aqui pensando o que eu tenho que fazer amanhã, né? O que eu quero jantar depois da live. Reação criptônica de insulfato de sódio? Que é isso que ele tá falando? Isso durou pouco tempo, só até 1986, quando decidiram que o metro seria então a distância percorrida pela velocidade da luz no vácuo durante 1 segundo, dividida por 299.792.458. Pode parecer muito complicado, mas eu acho que foi bem mais complicado medir a distância do Polo Norte até o Equador em 1799. É tudo complicado, gente. Por que eles não falam? Gente, o metro é isso aqui, ó. Isso aqui é o metro. Ah, mas não é preciso. Mede aqui, pô. Mede aqui, pega a sua régua. Pega a sua régua aí, mede aqui. Isso aqui que é o metro, ó. A distância que a minha mão faz quando eu faço isso aqui. Mas enfim, essa medida é a régua mãe que a gente tem hoje. As barras de platina mesmo, a gente só encontra em museu. Agora sim a gente pode marcar os milímetros na régua. Eu imaginava que era uma impressora a jato de tinta, alguma coisa assim, mas não, é bem mais legal que isso. A técnica aqui chama tampografia. Existe um metal em que as marcações são gravadas como se fosse uma corrosão no aço. Aí a máquina passa uma tinta por cima, a tinta só vai grudar nesse lugar em que o aço foi corroído. Depois vem uma borracha gigante, pega aquela tinta e leva até a régua. É tudo feito automaticamente para garantir a precisão dos milímetros que estão sendo gravados ali. Chegou a hora de embalar. Cada uma é colocada num plástico individualmente com muito cuidado. Porque uma coisa que não pode acontecer aqui é riscar a régua. Ela tem que chegar perfeita na mão de quem vai usar. Aqui em Diadema, eles chegam a produzir 100 mil réguas por dia. Faltou explicar o furo. Pra que usa o furinho, Iberê? Antigamente, numa oficina, era normal você botar um preguinho na parede de madeira e pendurar a régua. No Manual do Mundo, a gente fez isso por bastante tempo. E hoje em dia já não se usa tanto, mas o furinho ficou. Algumas réguas mais modernas, como essa aqui, já não tem mais o furo e ela tem outra coisa. Ela tem uma espécie de uma valeta, que é pra gente colocar o dedo e segurar a régua com mais firmeza. E eu mesmo nunca tinha pensado nisso, sempre tinha visto esse negócio na régua e imaginava, sei lá, que era pra deixar ela mais forte. Se você também descobriu isso agora, acho que vale aquele joinha, hein? Sempre vale, Iberê. Todo vídeo seu vale um joinha. Muito bom o vídeo do Iberê aqui, né? Entendi quase tudo, né? De como é a régua e tudo mais, né?
Me inscrevi, deixei meu like e vou deixar meu comentário. Mas Iberê, quem faz a régua, que faz a régua, que faz a régua? Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa seu comentário, não se esquece de se inscrever. Tamo junto e tchau!